Olá, boa noite. Estamos aqui novamente no nosso quadro Dica de Beleza com Raquel Lima e hoje com duas participações muito especiais. Sejam bem-vindos aqui, Eliette e João Paulo. Seja bem-vindo. E João Paulo está diretamente de Belo Horizonte aqui com a gente, né, João Paulo? Isso aí, para falar um pouquinho de. Aí. Isso. É um prazer receber você aqui, São Paulo. Para mim também é um prazer por estar aqui. Obrigado pelo convite. Tá? Vai ser muito legal o nosso bate-papo de hoje. Ai, se Deus quiser. E hoje o nosso tema aqui, né, é Libras. Tem muitas pessoas, João Paulo, que tem muitas dúvidas, né, em relação às Libras, né? Como que funciona, por quê. Então, eu selecionei algumas perguntinhas aqui para você e para a Eliette, para a gente estar entendendo um pouquinho, né? Esse quadro é Dica de Beleza, né, com Raquel Lima. Às vezes eu acelero aqui, Eliette, eu esqueço que ela está interpretando aqui e eu acelero. Mas tem muitas pessoas que têm dúvidas, né? Do que por quê, se as pessoas são surdas e mudas, se são só mudas, se são só surdas. E hoje a gente gostaria de tirar essas dúvidas aqui do pessoal, né? O nosso quadro, como eu estava te falando, é dica de beleza, mas eu gosto também de acrescentar, né? Autoestima, tudo aquilo que ajuda as pessoas, né? Entender assuntos que as pessoas podem interagir e que elas têm dúvida também. Isso, com certeza. E esse tema está muito recorrente agora, né? Porque a gente tem aí a primeira-dama que sabe Libras, fez até um discurso em Libras, aí começou a ser mais difundido e as pessoas demonstraram uma curiosidade maior sobre o tema. Isso é muito bom para a comunidade surda, para os surdos no geral. Isso é muito bom mesmo, porque aí, quanto mais gente souber a língua deles, mais acessível as coisas vão se tornar, eles vão poder, em qualquer lugar, sem necessidade de sempre levar um intérprete junto, porque a população já vai saber como comunicar com ele. É muito importante essa sua iniciativa, Raquel, parabéns mesmo. Ah, obrigada, gratidão. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal que está entrando. Boa noite, Kelly Martins, Cidinha Andrade, Cristina Moraes, Afonciane, Daniel Silva, Ana Maria. Hoje tem muita gente. Jaciel Ferreira, meu esposo, Eveline, minha filha, Daiana Aparecida, Zuleika, Daiana, deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui, a Fonciane. Se ficar alguém, gente, boa noite para todo mundo, porque às vezes é muita gente, como a gente vai estar conversando, às vezes passa alguém sem eu falar boa noite, mas sejam todos bem-vindos aqui na nossa live. Johninho, boa noite, seja bem-vindo aqui com a gente. João Paulo, eu queria fazer uma pergunta, eu até selecionei umas aqui, porque às vezes eu esqueço, né? Como não é um assunto assim que eu tenho muito costume, então eu tive que anotar hoje. Uma pergunta que eu tenho dúvida, eu tenho certeza que muitas pessoas têm também, por que os surdos geralmente não falam? Sim, é uma pergunta que muita gente faz e todo mundo confunde. Eles acham o seguinte, até surgiu aquela palavra, né? Surdo-mudo. Todo mundo olha para o surdo e fala, olha o mudinho. A gente vê muito isso. O surdo, na verdade, ele não ouve, ele não fala justamente porque ele não ouve. A gente, para aprender a falar, o que a gente faz primeiro? A gente ouve os nossos pais que vão repetindo para a gente as palavras, a gente vai vendo todos os dias os pais falando, e aí a gente acaba, por imitação, aprendendo a falar também. É aquele negócio, né? A mãe, quando vê a criança começando a gungunar, ela vira e fala, mamãe. E aí ela vai todos os dias falando, mamãe. Com o tempo, a criança começa a repetir. E o surdo, ele não tem esse estímulo, porque ele não ouve, entendeu? Como ele não ouve, ele não tem esse estímulo para falar. Ele tem as cordas vocais preservadas, ele tem tudo certinho para falar, mas ele não fala justamente porque ele não ouve, para ele poder aprender através do ouvir, entendeu? Tem alguns que conseguem falar, mas aí é um tratamento fonoaudiológico. Aí a fono vai, faz todo um tratamento, toda uma terapia que geralmente dura aí de 4 a 5 anos, até a pessoa conseguir falar.
Aí ele vai pela imitação da boca, ele olha como é que a gente mexe a boca e ele começa a tentar mexer do mesmo jeito para ver se ele consegue reproduzir os mesmos sons. Entendi. E quem é surdo também é mudo? Porque às vezes a gente fica, igual você acabou de responder aí, mas tem gente que ainda tem uma dúvida assim, todo mudo, ele é surdo? Ou todo surdo é mudo? Não, né? Não, não. Em Três Pontas tem uma família de surdos, que é a família da Carmen, por exemplo. Não sei se vocês têm a oportunidade de conhecer o Elbert, a Narayana, a Poliana. Eu lembro que quando eu comecei a aprender Libras, eu fui visitá-los um dia, certo? E assim que eu cheguei na casa deles, eu ouvia eles gritando um com o outro dentro da casa deles. A gente conseguia ouvir. O que acontece muitas vezes, eles não falaram igual a gente, justamente porque eles não foram ensinados. Agora, tem surdos que são oralizados, desde criança a família leva na fono, ensina a falar passo a passo, ensina as sílabas, tudo certinho, e aí ele consegue falar. Só que aí ele tem uma voz meio entubada, sabe? Uma voz esquisita, porque como ele não ouve, ele não ouviu o que eu tô falando. Isso. Aí ele fala, mas às vezes ele fala mais esquisitinho, às vezes ele não fala igual a gente, com a mesma acentuação, sabe? Que a gente, na hora que a gente fala, a gente acentua mais uma sílaba, outra. O surdo não. O surdo geralmente ele fala retinho, na mesma entonação, sempre igualzinho, sabe? Para ele falar diferente, com uma entonação mais forte, só se ele não for totalmente surdo, se ele for surdo profundo. Se ele ouvir um pouquinho, aí ele fala com uma entonação um pouquinho melhor. Mas à medida que ele vai aprendendo, a gente vai ensinando, ele consegue se falar. A gente chama esses surdos de surdos oralizados. Tem famílias que preferem ensinar a falar justamente pela falta de acessibilidade. Porque sabe que não é todo lugar que a criança vai, que ela vai ter um intérprete de Libras, sabe que não é todo lugar que ele for, que ele vai ter alguém para acompanhar, para interpretar. E aí a família acha melhor que ele aprenda, além da Libras, né, a falar também. Mas é um processo demorado, é um processo muito demorado mesmo. Vai aí uns 4 ou 5 anos nesse processo, só para ele começar a falar, entendeu? E precisa de muito estímulo. É muito estímulo mesmo. A família tem que estar junto o tempo todo. A mesma coisa acontece com a Libra. Se a família não estiver junto e aprender também, os resultados não são tão satisfatórios assim. Entendi. Eu conheci um moço uma vez que ele era só mudo. Ele escutava, mas ele não falava. Aí já é um problema, assim, deve ser na língua, na garganta, não sei. Uhum. É um problema no aparelho fonador. Ele ouvia, ele queria falar, as crianças mexiam com ele na rua, ele ficava nervoso, mas não conseguia falar. Sim, é comum também. Eu conheço, aí em Três Pontas mesmo, eu conheço um caso assim, entendeu? De um rapaz, hoje ele já é senhor, né? Que era mudo, né? Todo mundo conhecia ele assim, ouvia bem, mas não conseguia falar. A Libras também é uma possibilidade para essas pessoas, entendeu? Eles ouvem e podem se comunicar através da Libras. Facilita um pouco mais porque eles conseguem ouvir e mesmo que eles não consigam falar, eles compreendem a nossa língua com mais facilidade, que é o que não acontece com o surdo, por exemplo. O surdo, às vezes, tem dificuldade de compreender o que a gente fala na nossa língua, mesmo que eles façam, por exemplo, leitura labial, ou mesmo que eles sejam oralizados. E, João Paulo, a Libra na escola é muito importante, né? Uma criança está desenvolvendo igual às outras, né? Ter uma igualdade ali, né? Então, ter um intérprete ali à disposição da criança ajuda demais, né? Eu acho muito importante. Sim, ajuda muito. A grande dificuldade, às vezes, que a gente percebe é que a família não tem conhecimento disso. Porque ainda vem aquela questão do luto, né? Que a gente chama do período de luto da família. Porque a família descobre que a criança é surda. Assim que ela descobre, é um choque. Porque, querendo ou não, você espera por um filho, tudo certinho. E na hora que ele nasce, você descobre que ele tem uma deficiência, você já pensa em todas as dificuldades que ele vai enfrentar, porque a gente sabe que, infelizmente, por mais que existam leis de acessibilidade, a gente sabe que o preconceito existe, que às vezes falta acessibilidade, e sabe que nós, como pais, também não vamos poder estar junto com a criança o tempo todo. Então, a gente sente muito isso. E o que acontece com a maioria das crianças é que, quando os pais descobrem, eles passam por um período que a gente chama de luto, sabe? Até que vem a aceitação. E alguns pais demoram. Isso. E alguns pais demoram para tomar alguma providência.
Porque quanto mais cedo você entender que o filho é surdo, que ele precisa aprender Libras, que você também, como pai, seria bom que aprendesse para poder incentivar, para poder ajudar, quanto mais cedo, melhor. Porque ele já começa desde cedo a aprender Libras. Vamos pegar como exemplo o Yuri, por exemplo, que é o filho da Eliette, né? Ele já cresce no meio em que ele tem contato com Libras. Então, ele vai conseguir se comunicar com os tios dele com uma facilidade gigantesca, porque ele já cresceu em contato com as duas línguas, entendeu? A mesma coisa tem que ser com a criança surda. Desde cedo ele já ter contato, desde petitinho ele ter contato com a língua de sinais, com pessoas sinalizando, ter um adulto que saiba sinalizar para ele ter como referência, igualzinho as crianças ouvintes têm o pai, a mãe, os avós, que estão sempre mais próximos, porque aí na hora que chegar na escola, ele não vai enfrentar dificuldades na aprendizagem, no processo alfabetizatório, porque, querendo ou não, ele vai aprender uma segunda língua. É só a gente comparar. A gente fala português, né? Se a gente for lá para os Estados Unidos e tiver que falar inglês, o que vai acontecer? A gente vai ter as mesmas dificuldades, né? Até a gente entender a língua, até a gente aprender as palavras, né? E o surdo é do mesmo jeito. Te interrompendo, eu ministro cursos, né? E aí, uma vez eu fui dar um curso lá acho que em Campanha, isso. E tinha um moço lá, eu não sei se ele é surdo e mudo, se ele é só surdo. Só sei que ele nem ouvia nem falava, não sei te responder qual era realmente, né, a deficiência, se era auditiva, né, ou na fala. Mas ele foi meu aluno, e eu não sabia como conversar com ele, porque eu nunca fiz aula de Libras, eu acho lindo, quem sabe eu vejo a Eliette, eu acho muito lindo. Mas eu não aprendi ainda. E eu conversava com ele do meu jeito, e ele entendia. Aí, no dia da formatura, eu estou lá batendo palmas, aí chegou uma intérprete, né? No último dia, que ela foi lá falar que era assim, mas eu estava lá, batendo palmas para ele. Mas foi uma gracinha, a gente chorou de emoção, porque ele aprendeu igual a todo mundo, ou até melhor, você acredita? Acredito, e é uma questão que a gente tem muito disso, né? A gente às vezes pensa que por causa de ser surdo, por causa de ser mudo, ou qualquer deficiência que seja, a pessoa não vai conseguir aprender. E não acontece isso. Às vezes é só uma questão de adaptar a língua, entendeu? Se eu tiver a Libras, o surdo vai aprender normalmente. E por isso que esse processo do início é muito importante, por isso que a família, desde cedo, já tem que pegar essa criança, colocá-la em contato com a Libras. É a família que pede para a escola o intérprete, por isso que ele é importante demais no desenvolvimento da criança, porque geralmente ele é a única pessoa que sabe Libras, certo? Que a criança vai ter acesso. Então, na maioria das vezes, a única pessoa que a criança surda tem acesso, que sabe Libras, é o intérprete. Daí a importância da gente sempre buscar esse direito, que é direito da criança. Só que se a família não exige, ele fica sem. Entendeu? O nosso governo é assim, infelizmente, né? Se a gente não corre atrás, continua sem. Entende? Falar aqui com o pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, né? Pode ficar à vontade, quem quiser falar. A Andréia Reis está falando, meus colegas surdos tinham que assentar do lado do ouvinte. Eles faziam leitura labial e só lendo as anotações. A Kelly Martins, o uso de máscara hoje, com a pandemia, deve estar sendo uma grande barreira para a comunicação, né? Tanto para o diálogo em Libras, quanto para as pessoas que fazem a leitura labial. O que você fala disso? No momento, a Kelly Martins, que está em BH também, está falando que deve ser muito mais difícil, né? Porque para quem faz leitura labial, como que está fazendo nesse momento de pandemia? A gente está tendo uma opção de máscara que é uma que tem aqui aberto, né? Que ela é transparente aqui. Mas realmente, quando a gente interpreta em lugares que você consegue manter o distanciamento exigido, se você vai em algum lugar que tem um distanciamento exigido, você pode tirar a máscara, né? Se tiver aí com os 2 metros de distância, você tira a máscara e interpreta normalmente. Mas quando você tem que interpretar com a máscara, o surdo perde muita informação. Por quê? Porque as expressões falam. Quem está nos assistindo pode ver que toda vez que a Eliette faz um sinal diferente,
a expressão facial dela muda, a boca dela mexe, os olhos mexem, a bochecha mexe, e tudo isso traz informação para o surdo. Tudo isso o surdo entende alguma coisa, entendeu? A diferença de um sinal, às vezes, é por uma expressão facial. Então, a máscara dificultou bastante isso. Uma saída que eles encontraram foi fazer aquelas máscaras que tem uma parte que é transparente. Só que, infelizmente, a gente não consegue achá-las em todos os lugares, e acontece muito que, à medida que você vai falando, ela embaça. Então, se você estiver num processo ali interpretando, chega no ponto que ela embaça e a pessoa continua não vendo. E mesmo assim, a gente ainda perde algumas informações, né, da expressão facial, porque o máximo que aparece na máscara é a boca, né? Às vezes perde alguma expressão que aparece, às vezes, pela bochecha, entendeu? Então, é difícil, é um momento difícil para os surdos, nessa questão da comunicação, entendeu? Entendi. A Libra é uma linguagem ou uma língua? Isso aí gera muita discussão, viu, Raquel? Porque a diferença de linguagem e língua, ela está na questão, tipo assim, de que uma língua ela tem uma estrutura, certo? Então, a língua portuguesa, por exemplo, ela tem uma gramática, tem um jeito certinho de falar uma frase. A gente não fala a frase de qualquer jeito, entendeu? A gente tem um jeito certinho de falar a frase, entendeu? Primeiro tem uma pessoa que faz alguma coisa, outra pessoa que recebe alguma coisa, né? E aí, quando a gente pega a linguagem, não, a linguagem já é muito mais abrangente do que isso, porque tudo pode ser linguagem, certo? Tudo que a gente tem à nossa volta pode ser uma linguagem, que tem a questão da linguagem que é verbal, que eu utilizo palavras, e tem a questão da linguagem não verbal, que eu utilizo de imagens, que eu utilizo de figuras, charges, histórias em quadrinhos, tirinhas, as placas de trânsito, entendeu? Tudo isso é linguagem. Agora, quando eu falo de língua, ela tem uma estrutura sintática. Quando a gente entende que Libras é uma língua, a gente não fala, por exemplo, que o intérprete está fazendo mímica, que ele está fazendo gesto, entendeu? Que ele está só mexendo as mãos, que a gente ouve muito isso, sabe? Ah lá o cara que fica mexendo as mãos, né? Por desconhecimento, é claro, a gente ouve muito. Ah lá a pessoa que fica fazendo gestos, a pessoa que fica fazendo mímica. Quando tudo isso, nada, é uma língua, tem uma estrutura, sabe? As coisas têm lugar para acontecer, entendeu? Por exemplo, a frase tem uma forma certa de ser estruturada. Eu não estruturo a frase de qualquer jeito, porque senão ela não tem sentido, sabe? Todas as regras gramaticais que a gente vê no português, você pega o português, eu sei que tem substantivo, eu sei que tem adjetivo, tudo isso que a gente vê dentro do português, a Libras também tem, entendeu? Se você pegar outra língua, por exemplo, o inglês, também vai ter. Então, ela está no mesmo nível das outras línguas. O que difere é só que é uma língua que eu utilizo das mãos para falar e dos olhos para ouvir. Entendeu? Eu falo com as mãos e ouço com os olhos. E a Libras, ela é só brasileira ou ela é universal? A Libras é só do Brasil. E no Brasil a gente ainda tem outras línguas de sinais, entendeu? Que são, por exemplo, os índios têm as suas próprias línguas de sinais, entendeu? Lá no norte do país a gente tem grupos indígenas que têm uma língua de sinal que é um pouquinho diferente da nossa. Mas a Libras pertence só ao Brasil. E quem aprende Libras vai perceber que se sair de Minas e for para São Paulo, a gente tem algumas mudanças, entendeu? Tem alguns regionalismos, tem sinais que mudam, tem palavras que mudam. Igualzinho a gente tem. O sotaque muda a língua. Isso, igual muda o sotaque, muda a língua. E acontece a mesma coisa de um país para o outro. Se eu vou para os Estados Unidos, não é mais Libras, aí é ASL, entendeu? Língua Americana de Sinais. Se eu vou para a França, não é mais Libras, é Língua de Sinais Francesa, entendeu? Cada país que eu vou tem a sua própria língua de sinais. A André está falando aqui. Quando meus conhecidos surdos. Ah, não, isso aqui eu já li, não já? Reúnem Libras, eu me sentia provavelmente como eles. Não, é outra. Quando meus conhecidos surdos se reúnam falando em Libras, eu me sentia provavelmente como eles, no meio dos ouvintes. Ou seja, se tem um monte de pessoas que falam, né, em Libras, eu também ficaria assim, André, no meio deles boiando, porque eu não ia entender nada, porque eu não entendo de Libras, assim, de sinais, é muita pouca coisa que eu sei o que significa, né? Então a gente também fica igual eles se a gente não falar em Libras, né?
Isso, Mais uma... Oi? não, pode falar. O alfabeto, se eu aprender o alfabeto aqui, manual em Libras, dá para mim, é universal? O Não, alfabeto. ele não Dá é para me universal falar, também, não. fazer todos os sinais, dá para mim entender tudo? Se eu aprender o alfabeto ou não, eu tenho que estudar mais. Tem que estudar mais. Tem que aprender os sinais. Os sinais são relativos a palavras. O alfabeto é o que a gente mesmo fala, alfabeto, letra separada. Agora, o sinal é a palavra, entendeu? Tipo assim, Entendi. se a gente fala amor, tem um sinal para amor. Se eu falo aprender, tem um sinal para aprender. Agora, imagina se eu, toda vez que eu vejo alguém falando, eu faço só o alfabeto, só o alfabeto. Exigiria que o surdo soubesse português. O alfabeto de Libras, na verdade, é uma tentativa, né? É um elo que une tanto a Libras quanto o português, porque o alfabeto é mais do português do que da Libras, entendeu? Ele é só para a gente introduzir algum conceito, ou, por exemplo, o nome. Você quer apresentar uma pessoa, aí você vai e faz o nome dela no alfabeto. Mas assim que a pessoa está inserida dentro da comunidade surda, a comunidade dá para ela um sinal, entendeu? Então, por exemplo, o meu sinal na comunidade surda é esse aqui. Então, eles não falam mais o meu nome, João, só esse sinal. Então, toda vez que os surdos que me conhecem vão falar de mim, eles fazem o meu sinal. A mesma coisa com a Eliette, se não me engano, da Eliette é esse aqui, entendeu? A mesma coisa. Então, ela é conhecida assim na comunidade surda, entendeu? Ela não é conhecida como Eliette. Toda vez que a gente fala da Eliette, entendeu? Então, é toda uma cultura, tipo assim, é como se existisse um outro povo dentro do Brasil, entendeu? É toda uma cultura, toda uma sequência de costumes, não é só uma língua, não é só a Libras, entendeu? As línguas gestuais visuais são inferiores às línguas orais? Não, estão no mesmo nível. É aquela questão. O que muda é só que, por exemplo, nas línguas orais, eu falo e eu ouço, entendeu? E para falar eu utilizo a boca e ouço para ouvir eu utilizo o ouvido. Nas línguas gestuais, eu utilizo para falar as mãos e o corpo todo, entendeu? Porque o corpo fala junto, eu uso todo o corpo, as expressões não manuais, as expressões corporais, entendeu? Se eu vou fazer, por exemplo, uma mulher andando de salto alto, dá uma olhadinha na Eliette para você ver como é que a mulher de salto alto fica. Olha o ombro dela mexendo junto, entendeu? Então, eu não simplesmente faço sinal, eu mexo todo o ombro, o corpo vai junto, porque eu incorporo a ideia da mulher andando de salto alto. Então, o corpo fala realmente. E a pessoa enxerga, a pessoa ouve pela visão. Entendeu? Então, ela vai. A forma de ouvir, de ver o mundo dela, é tudo pela visão. Por isso que a gente sempre fala para que quando você vai explicar alguma coisa para o surdo, se você não conseguir falar em Libras, mostra. Mostra. Faz imagem, entendeu? Às vezes você está lá conversando com o surdo, não conseguiu comunicar, pesquisa no Google alguma imagem e mostra para ele, que ele vai entender perfeitamente. Porque é a forma como ele percebe o mundo. Ele percebe o mundo vendo, entendeu? Através de imagens. Ele é totalmente visual, entendeu? Entendi. Fazer uma perguntinha aqui para a Eliette. Aí você interpreta aí para ela. Eliette, muitas pessoas têm dúvida. O que te fez, né? Você querer aprender Libras e hoje ser, né? Uma professora, a gente não sei se fala professora, professora, né? Em Libras, intérprete. O que te levou a interessar por Libras? Então, eu tenho na família, né, já vem de sangue, vamos dizer assim, né? Mas isso também não vem ao caso de ser de sangue, porque tem muitas pessoas que têm a profissão de língua de sinais, são intérpretes de língua de sinais, e, no entanto, não tem na família. Mas o que me despertou realmente foi os meus irmãos, porque eu sou irmã de 4 surdos, né? A minha família, nós somos 9 filhos, e eu me tornei intérprete de Libras por causa do meu irmão caçula, que quando começou a estudar, ele quis ir para a escola regular. E aí, naquela época, mais ou menos 1998, 99, ainda não existia essa visibilidade da língua de sinais. As escolas ainda não tinham esse profissional para atender essa clientela. E aí nós procuramos uma escola do município e fomos conversar com a diretora.
Na época, a diretora explicou que ele precisava ir para a escola especial, que no caso era a PAI, para que ele pudesse aprender e, posteriormente, ele pudesse ser incluído, né? E aí eu fui acompanhar ele nessa escola, porque na época a gente morava na zona rural e o transporte da prefeitura trazia, e a minha mãe tinha receio de deixar ele ir sozinho. Como eu estava desempregada na época, eu comecei a acompanhar ele. A gente vinha e voltava todos os dias de transporte público do município. Ele estudava e eu ficava esperando ele. E com isso eu me tornei voluntária da PAI, né? Por mais ou menos 1 ano e meio, se eu não me engano. E depois eu me tornei funcionária e foi aí que eu fui aprendendo a língua de sinais, porque lá tinha muitos surdos, né? Tinha a professora Zete, que era a professora que ensinava todos os surdos, inclusive foi ela quem alfabetizou meu irmão e outros surdos também. E aí eu fui aprendendo, porque eu fui tendo contato, fui vendo os meninos, e já tinha, assim, uma certa habilidade, porque tinha os 4 irmãos dentro de casa, né? E aí foi que eu fui desenvolvendo essa parte da Libras. Comecei a aprender. E os teus irmãos, eles são surdos e mudos ou eles são só surdos? São só surdos. Todos eles são diagnosticados com surdez. Só que não falam. Só que não falam, porque eles não ouvem, conforme o João Paulo já falou. Entendi. Eu tenho uma irmã, né? São 4, uma mulher e os outros 3 são homens. Os 3 meninos têm surdez profunda. Já da minha irmã não é surdez profunda. Tanto que ela consegue ouvir, por exemplo, barulho tipo latido de cachorro. Ela tem uma cachorrinha na casa dela. Se a cachorrinha late, ela ouve. Se a gente bate no portão, ela vai ver, porque o cachorro ela escuta o barulho. Já os outros 3, eles, assim, é muito difícil eles conseguirem ouvir algum barulho, a não ser que seja, assim, alguma coisa tipo que vibra, né? Se está num ambiente que às vezes tem uma vibração, eles conseguem perceber. Na verdade, não é uma opção, eles percebem essa vibração, diferente dessa minha irmã. Entendi. Obrigada, Eliette. E você, o que te fez querer aprender Libras? No meu caso, foi curiosidade. A Zete abriu um curso através da escola SEDUP, né? E aí a Eliette deu esse curso. A Eliette, a Zete e os filhos da Carmen, né? A Poliana, a Narayana e o Elbert. E aí meus amigos foram fazer o curso e chegaram na minha igreja mostrando que eles tinham aprendido. Aí eles me mostraram que tinha aprendido no curso. Aí eu falei assim, então eu quero aprender isso aí, vocês me ensinam? E na época eu estava desempregado, então eu não podia pagar o curso, né? Eu estava desempregado, não podia pagar o curso. Aí eu falei assim, vocês fazem o curso de manhã e à tarde vocês me ensinam, daqui a pouco vocês treinam, pensa dessa forma. Vocês fazem de manhã, de tarde vocês vêm e me ensinam que vocês vão treinar o que vocês aprenderam. E começamos assim. Aí eu comecei assim, todos os sábados eles iam para o curso, faziam aula no curso, depois eles pegavam a apostila e me ensinavam. E assim foi indo, até eu começar a ter contato com os surdos e resolvi trabalhar nessa área. E depois eu fiz vários cursos também, né? Comecei a estudar, fiz uma pós-graduação, fiz faculdade, entendeu? Fiz pedagogia, depois matemática, depois especializei em Libras. E aí vários cursos também livres sobre o tema. Né? Eu acho que falhou aí o finalzinho, não sei se para todo mundo. Uhum. Então, qual mensagem você daria hoje para as famílias, que você deixaria aí para as famílias que têm alguma criança na família que seja surda ou muda? O que você falaria hoje para uma família, para alguns pais que ainda não aceitaram, né, que os filhos precisam de um intérprete, precisa aprender, e eles também precisam para estar ajudando o filho. O que você falaria hoje aí para ele? Eu acho assim, quem limita os nossos filhos, as nossas crianças, somos nós mesmos, entendeu? Então, é difícil aceitar? A gente às vezes fala que tem que aceitar, mas a gente também tem que fazer aquele exercício de empatia, né? Colocar no lugar do pai, sentir a dor do pai também. A gente sabe que é difícil. Chega lá, isso não é só para o surdo, não, é qualquer deficiência, né?
criança nasce, você fica sabendo que ela tem uma deficiência, é difícil. Só que quanto mais a gente demora... Sofre com eles, né? A gente Isso. acaba... Sofre com qualquer coisa que seja ali nos nossos filhos, que nós não temos assim, a capacidade de mudar, a gente sofre, né? Isso, com certeza. E aí, o que a gente pode fazer? Quanto mais a gente demorar para atender para levar essa criança para ter acesso a Libras, para fazer o tratamento que ela precisa, pior vai ser para ela, porque a gente não vive com os filhos para o resto da vida, sabe? A gente precisa preparar os filhos para o mundo. E essa é uma mensagem que vai para qualquer pai, né? Independente de ter deficiência ou de não ter deficiência, a gente cria os filhos para o mundo. E o surdo ele vai precisar dessa língua no mundo, porque lá no mundo as pessoas não vão ter a mesma paciência que você pai, que você mãe. As pessoas não vão entregar as coisas na mão dele, entendeu? As pessoas não vão cuidar deles da mesma forma que nós pais cuidamos. Então, é importante que desde o início a gente aceite. Ele tem uma deficiência, ele é surdo, tem uma limitação? Sim, tem. Ele está impossibilitado de viver em sociedade? Não. Ele é incapaz? Não. Ele é capaz do que você, pai, você, mãe, quiser que ele seja capaz. Se você estiver junto com ele, incentivando, ensinando, mostrando que você vai dar todo o apoio, ele vai aprender, ele vai desenvolver. E eu sempre uso os exemplos dos filhos da Carmen, por quê? Porque a Carmen foi um exemplo disso. Hoje você pega os meninos dela, em qualquer lugar que eles vão, eles sobrevivem, mesmo quando não tem intérprete de Libras. Se não tem um intérprete, eles escrevem no papel. Vocês vão numa loja, eles não conseguem falar, eles pegam um papel, escrevem, entregam para o atendente. Se não consegue, eles leem, fazem leitura labial. Quando fica muito difícil, eles entram em contato com a gente, porque eles sabem que tem pessoas que podem ajudá-los. Então, tudo isso porque ele vai criando contato, entendeu? Às vezes você fala assim, eu não quero que ele aprenda, mas pensa para você ver, ele vai estar inserido numa comunidade. Quando você não estiver lá, ele vai conhecer um intérprete ou outro que às vezes pode acompanhar ele para ir numa academia, para ir no médico, entendeu? Para comprar alguma coisa na loja que às vezes o atendente não entendeu. Então, quanto mais você permite ao seu filho esse acesso, melhor vai ser a vida dele, ele vai poder evoluir muito mais, entendeu? Então, deixa. É difícil? É difícil sim, mas luta junto com ele que você vai ver que vai ter muito resultado mesmo, e que ele vai viver normalmente, ele vai viver sem nenhum empecilho, vai conseguir fazer o que ele quiser, vai estudar o que ele quiser estudar, vai ser o profissional que ele quiser ser, basta que você o apoie e o ajude, e também aprenda junto com ele. Ai, que lindo. Vamos ver se o pessoal tem mais alguma pergunta. Quem tiver alguma pergunta aí, pode mandar aí para a gente, para o João Paulo ou para a Eliette. Pode fazer a pergunta aí. E quem estiver gostando, curta e compartilha aí a nossa live para mais pessoas, né? Tá assistindo, entendendo um pouco sobre Libras, né? Eu peço que todos compartilhem aí a nossa live. E a gente tem aqui na live muitos brindes. Toda terça a gente sorteia aqui vários brindes. E hoje, como sempre, tem bastante brindes aqui para a gente sortear no final da live aqui. Vamos ver se as pessoas querem fazer alguma pergunta. Enquanto isso, Eliette, você deixa a sua mensagem também aqui para o pessoal. Então, Eliette, enquanto mãe, se eu tivesse um filho surdo hoje ou filha surda, eu não podaria ele em nada. Eu incentivaria o máximo que puder para aprender a língua de sinais e aprenderia também junto com ele, conforme o João Paulo falou. A gente não pode privar a criança de aprender uma língua que vai ser fundamental para a vida dela, porque isso ela vai carregar no resto da vida, independente dela ter o pai ou a mãe, ela sempre vai vencer os obstáculos. Eliette, aquela menininha que veio aqui, que foi sua aluna, como que ela chama mesmo? A Ana Cecília. Gente, a Eliette tem uma menininha que ela foi professora, ela veio aqui no salão com a irmã, e a irmãzinha fala com ela, eu achei muito lindo as duas conversarem aqui. Uma é surda, a outra conversa normal.
e uma entender a outra. Eu achei muito lindo, que no dia eu até chorei, vi gente, que coisinha mais linda, as duas, todas duas, assim, crianças, e uma entendendo a outra. Achei muito lindo, achei que, assim, vale a pena mesmo você aprender e você incentivar o seu filho aí, porque é muito lindo você ver ele vivendo normal, nada é empecilho. Do mesmo jeito que aqui escutava e falava, estava aqui brincando, a outra também. Então, foi muito bonito. Eu gostei muito de ver as duas. Fiquei muito orgulhosa delas. E da professora, né, que tiveram, que é a Eliette. O pessoal está colocando aqui, eu quero para participar aqui do sorteio. Ninguém tem mais pergunta, não. Pessoal, boa noite, Lúcia Abreu, Ângela Maria, Dona Vilminha, Maria Campos, Bruna Brito, Titunina, boa noite. Andréia Reis está perguntando, existe curso de Libras aqui em Três Pontas? Lúcio, boa noite. Maria José, minha mãe, boa noite. Esther Lara, boa noite. Dayana, mais uma perguntando de curso. Você sabe se tem algum? Em Três Pontas tem. Eu não sei se a Eliette está sabendo, mas o Gustavo parece que estava dando um curso de Libras. Gustavo Oliveira. O sinal dele é esse aqui, ó. O Gustavo Oliveira estava dando um curso de Libras, se não me engano, pela Micromix. Micromix Cursos. Micromix. Estava sendo meio que à distância, sabe? Por causa da pandemia. Não sei como é que está agora, mas eu sei que ele estava com uma turma lá na Micromix. Eliette, você sabe de algum curso? Então, o que eu sei também é esse que o Gustavo está dando na Micromix. Micromix, né? Uhum. Então, inclusive, eu tenho duas cunhadas que elas estão fazendo curso com ele. Então, quem quiser, pessoal, e o Matheus Ebert está falando boa noite, adorei ver vocês dois. Karina Assis, boa noite. Cida Coelho, tem um irmão com 66 anos que foi criado numa redoma. Ele é surdo e totalmente dependente. Hoje ele mora comigo depois do falecimento dos meus pais. E é muito difícil para mim. Mudei totalmente a minha rotina. Deixa eu ver se tem mais comentário. Mudei totalmente a minha rotina por causa dele. Gostaria de me interagir com vocês para aconselhamento. Ela chama Cida Coelho. Ela tem um irmão de 66 anos. Então, Cida, se você quiser, né, depois você quiser aí entrar na live, você já está aqui, a gente vai colocar aqui o telefone da Eliette, do João Paulo, depois você chama eles aí no WhatsApp, e você pode estar conversando, de repente você faz esse curso, né, de Libras que está tendo lá na Microlins, no Seduc também sempre tem cursos lá, e você, quem sabe, não aprende, e às vezes até ele mesmo, né, tenta aprender um pouquinho para ficar mais fácil para vocês se comunicarem. Cidinha Andrade, boa noite. Gente, ninguém mais tem nenhuma pergunta? Maria Amélia, boa noite. Tem alguma coisa que você queira falar? Eliette, João Paulo, mas alguma coisa que você queira falar que eu não perguntei, que você acha importante? Daqui a pouco a gente já vai para o sorteio, a gente já está escrevendo o nome para o pessoal. Tranquilo, Raquel. É isso que a Eliette falou mesmo. E eu senti até que a Eliette ficou meio emocionada na hora que ela falou sobre essa importância, certo? E acho que é isso que a gente tem que fazer. O exemplo da Cida, ele é muito bom justamente para isso. Se a gente dá para essa criança essa arma que é a língua de sinais, que é uma arma para ela. É uma arma, assim, ela consegue entender o mundo, ela consegue viver normalmente se ela aprender a língua de sinais. Então, se a gente der essa arma, ela vai conseguir viver perfeitamente. Os irmãos da Eliette são uma prova disso. Quem conhece os irmãos da Eliette vê
o tanto que eles vivem bem, e tudo isso se dá justamente à questão da língua de sinais, é saber a língua de sinais, é conseguir se comunicar, entendeu? Então, o que abre essa porta para o surdo ter acessibilidade é aprender a Libras, entendeu? Faz falta. Então, se você tem algum parente que descobriu que é surdo, incentiva mesmo, aprende junto. E eu acho que é isso. E quanto mais gente souber, não precisa de virar intérprete, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou ter que ser intérprete de Libras. Não, gente. É só saber comunicar, bater papo, igualzinho a irmã da Ana Cecília. É só bater papo, só ter alguém para conversar, entendeu? Às vezes ele quer comprar alguma coisa, você vai junto para ajudar, entendeu? É isso. É permitir que ele viva normalmente, sabe? É deixar a criança evoluir independente da deficiência, não deixar que a deficiência limite, não deixar que ela seja um empecilho. Entendi. Realmente, o que o João Paulo falou é verdade. Você pode interpretar, João? É verdade. Por exemplo, os meus irmãos são todos casados, todos constituíram família e são totalmente independentes de nós. Eles resolvem o problema deles com as esposas, sem as esposas, que são ouvintes, né? A minha irmã, que tem o esposo que é ouvinte, ela trabalha hoje como diarista, ela tem contato com as patroas, igualzinho eu tenho com os meus patrões, por exemplo, né? Igualzinho o João Paulo tem a comunicação com a família, com os patrões dele. Então, eu penso, a comunicação é normal. E as patroas dela, todas entendem ela, compreendem normalmente, conversam com ela, porque ela faz um pouco de leitura labial, isso facilita muito. Mas a surdez profunda, por exemplo, dos meus irmãos, isso também não impediu que eles conseguissem trabalhar. Eu tenho 3 que trabalham, os 3 trabalham na Artvac, e eles são independentes de nós. É claro que tem algumas coisas que às vezes a gente precisa estar lá para poder falar, comunicar e transmitir, né? Para o patrão que ele está falando, ou vice-versa. Mas, assim, a vida é normal. Cada um construiu suas casas, tem suas famílias, seus filhos, que são todos ouvintes, não tiveram filhos surdos, porque normalmente as pessoas têm essa visão. Ele é surdo, ele vai ter filho surdo, né? Não é assim, não é bem dessa forma, né? Então, a gente precisa deixar que a criança aprenda. A gente não pode impedir que a criança se desenvolva só porque eu quero que ela aprenda a ser igual a maioria que é ouvinte, que ela aprenda a falar, né? Se comunicar através da língua oral. Então, não pode impedir a criança, tem que incentivar, pelo contrário, né? Se ela tiver que aprender a oralidade e a língua de sinais, ótimo, ela tem 2 alternativas para se comunicar, né? Então, a família tem que ter essa consciência de não impedir que a criança se desenvolva. Com certeza. Eu concordo com você, Eliette, e eu conheço os irmãos da Eliette, e sei que realmente tudo isso que ela falou é verdade, todos têm família e vivem normalmente mesmo. É uma bênção. A Maria Amélia, boa noite, linda do meu coração, boa noite. Matheus Herbert, eu queria cortar o cabelo no seu salão, mas falta comunicação. Matheus, o dia que você quiser... ela tem que falar. Pode que você fala. Mas para os demais que estão ouvindo. Perdão. O dia que você quiser, né, vir cortar os cabelos, eu trago a Eliette, a gente agenda, a Eliette vem, tem intérprete. Afonciane Silva, eu quero brinde. Cristina, eu gostei muito no curso que eu terminei de magistério, tive Libras. Quero aprofundar mais. Que bom, Cristina. Andréia, meu tio ouvinte conviveu com 4 tios surdos e aprendeu Libras convivendo com eles. Eu convivo com Eliette e não aprendi nada ainda. Minhas amigas surdas casaram, trabalham, filhos ouvintes e vivem normalmente. Mas eu acho que vai tudo do interesse, né? A gente não aprende porque, tipo, eu nunca precisei, a não ser dessa vez que eu dei curso para esse menino lá
em campanha, mas tirando isso, eu nunca tive que fazer sinais, a não ser quando ficava aquela menina lá na área azul, como que ela chama? Tinha Poliana. A Mariana ficava na área azul, mas ela entendia tudo que eu falava do meu jeito, é uma gracinha, que a menina ama ela de paixão, e toda vez que eu encontro com ela entende tudo que eu falo. Eu acho uma gracinha, mas eu quero muito aprender ainda. Aí, tá vendo? Perdi um cliente porque eu não sei falar em Libras, mas ele vai vir ainda, viu, Matheus? Mais alguma pergunta? Ah, Matheus falou aqui. Miller, aqui tem uma filha de 5 anos. É ouvinte, mas ela não sabe falar a Libras, porque a mãe dela é surda, oralizada, conversando com minha filha só falando a labial. É muito complicado. Rosimar Estevam, boa noite. Gente, se eu fiquei sem falar boa noite para alguém aí, vocês me perdoem, viu? Porque às vezes não dá para ler todos os comentários. Então, agora, gente, nós vamos para o sorteio dos brindes. Participa aí com a gente, viu, João Paulo? Tá ok. Sorteios, nós temos uma mocinha que fica aqui nos bastidores, sabe? Anotando os nomes de todo mundo que está na live para a gente fazer o sorteio aqui. E hoje nós temos aqui uma camiseta do Embarcação. O Embarcação é um programa do Dioninho aí na nossa página, né? Então, o Dioninho Solo nos presenteou hoje com uma camiseta e eu vou começar o sorteio com ela. Vou pedir aqui para a Eliette tirar o nome aqui, pois o nome de todo mundo é Danilo. Então, tira um papelzinho lá do fundo. Pois da mãe. Estava lá. Vamos ver quem ganhou. Bruna Brito. Parabéns, Bruna. Você ganhou uma camiseta aí do Embarcação. E agora nós vamos sortear uma flor da Flora Primavera. Todo mundo conhece, né? A Flora Primavera. Aqui em Três Pontas, e o telefone é 3265-2942. Precisou de flores aí para sua festa, né? Casamento, é só ir lá. Vamos tirar aquele S. A Eliette pega um papelzinho, me entrega. Esther Laira Ramos, você ganhou uma flor da Flora Primavera. Parabéns, é só ir lá e pegar, tá bom? Agora nós vamos sortear um pó de café do Bibi. O Bibi, que é o melhor motoboy aqui da cidade. O telefone dele é 99808-3915. O Bibi torra e moe café também, além de ser motoboy. Olha, eu que vou tirar lá do fundo da sorte. Quem ganhou foi a Vó Maria. Vó Maria, porque a minha filha, que é Evelyn, fica nos bastidores, ela foi vó, viu? A minha mãe. E aí, mãe, ela reclama que nunca ganha nada. Deu um pó de café, Bibi. A hora que termina a live, ela me liga, João Paulo, e fala assim: nossa, gostei da live, mas não ganhei brinde. Ela tá que nem eu, também não ganho nada. E agora vai ser um brinde da Lu Perfumaria. A Lu Perfumaria tem uma loja lá no Calçadão e uma loja do lado ali da Caixa. A Lu Perfumaria tem acessórios, tudo para cuidar do seu corpo, da sua pele, do seu cabelo. O telefone lá é 3265-1818. E agora eu vou tirar um brinde lá da Lu Perfumaria. Quem ganhou foi Karina Assis. Parabéns, Karina. É só passar lá na Lu Perfumaria, dar o seu nome e retirar o seu brinde. Acabou os brindes? Acabou? Deixa eu ver. Não, vou dar uma hidratação aqui do Instituto de Beleza. Valendo, então, é um vale hidratação aqui do salão, viu? Tem que vir aqui fazer para sair com seus cabelos lindos. E se for alguém aí que seja surdo, é só a gente, como que faz?
Tem que vir aqui, né? Aí o pessoal mandar o WhatsApp. Então manda o WhatsApp, que aí eu marco, agendo o horário, e no dia eu comunico com a Eliette, se ela puder, ela vem aqui ser intérprete até eu aprender, tá bom? Pode vir tranquilo. Quem ganhou foi a Fonciane. Você ganhou um vale de hidratação, Fonciane, parabéns. E por hoje é só. Acabou os nossos brindes por hoje. Mas, João Paulo, eu quero te agradecer, tá? Pela sua participação, pela sua disponibilidade de tirar o seu tempo aí e ficar aqui com a gente, né? Explicando um pouquinho sobre a Libras, esclarecendo para mim e para outras pessoas que entraram aí na live. E eu também quero te convidar toda terça, às 20h30, eu faço a live cada semana, né, com um tema. E o dia que você quiser participar de novo, já se sinta convidado, tá bom? Muito obrigado, eu agradeço o convite, foi um prazer, tá? Obrigada, eu que agradeço, Eliette. Obrigada, né, por você se disponibilizar, sair da sua casa, vir aqui participar com a gente. Fiquei muito feliz e grata mesmo. Gratidão a todos também que entraram aí na live. Um grande beijo no coração de todo mundo. E terça-feira vocês não percam, tem mais novidades, tá bom? João Paulo, então, um abraço. Fica com Deus aí. Tudo de bom Com para Deus você. também. Vocês também. Fica com Deus. Fica Com Deus. com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Aí eu aprendi. E um abraço. Tá bom? Fica com Deus, então, Eliette, com Deus. Amém. Um grande beijo no coração de todo mundo.